Boa tarde, a paz do Senhor a todos, espero que estejam bem. Leitura da palavra, Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando nós tomamos nossa decisão de receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador, iniciamos nossa vida cristã, iniciamos uma caminhada cristã, iniciamos um novo tempo em nossa vida, onde teremos perdas, renúncias, vitórias, conquistas, mas o melhor de tudo, nós teremos a presença do Senhor e nossa transformação. Eu tenho como exemplo a minha própria história, da qual não foi fácil, mas hoje eu agradeço a Deus porque mesmo aos trancos e barrancos eu dei ouvidos à voz do Senhor. Lembro-me que estava trabalhando num dia e uma pessoa se levantou, colocou a mão no meu ombro e disse: Larga tudo que você está vivendo e não olhe para trás. No dia fiquei muito irado e falei para a pessoa: vai sentar, meu. Sai daqui, Satanás. Essa foi minha reação. Que reação ridícula da minha parte. Tanto pela parte que a pessoa veio falar de Deus, quanto eu fui desrespeitoso. Mas aquilo ficou inflamando em meu coração, ficou tocando muito dentro de mim. Eu fui embora para casa, aquilo não saiu da minha cabeça, não saiu dos meus pensamentos. Ainda mais que naquele tempo eu nem tinha noção de quem era Jesus. Eu acreditava em Deus, mas não estava nem aí para quem era Jesus. Mas no outro dia, passado aquele dia, me levantei, estava indo trabalhar novamente. E sempre o pessoal lá da empresa falava de um evangelista que todo dia falava na rádio pelas manhãs. E do nada algo me disse: por que você não liga naquela evangelização para você ouvir? E nunca tinha ouvido. E fui lá e coloquei, me lembrei naquele momento da rádio que era e coloquei. E de repente, bem na hora que eu liguei, o rapaz da evangelização disse o seguinte: Ei rapaz, você que está me ouvindo, larga tudo que você está vivendo e não olhe para trás. E aquilo de repente tomou conta de mim. E eu entendi que era o Senhor me chamando. Então eu reuni os meus melhores amigos para conversar e disse a eles que eu tomaria tais atitudes, das quais eles, por não terem entendimento, não deram muita razão para mim no momento, mas algo muito convicto em mim me fez aceitar aquilo que o Senhor estava me dizendo. Então uma das primeiras orações foi: Senhor, me ajude a tirar da minha vida aquilo que me impede de crescer. Então eu passei muitos períodos, um longo período em solidão, mas isso não foi ruim. O deserto foi importante para que eu pudesse me aproximar do Senhor e entender as prioridades. Enquanto eu andei com amigos, com alguns colegas, eu desonrei minha mãe, eu desonrei pessoas, eu maltratei pessoas, eu magoei pessoas, e isso não foi legal. Mas o tempo de deserto me trouxe muitos ensinamentos. E ainda no começo da minha trajetória, eu achava que as pessoas eram culpadas por eu ser aquilo. Mas depois, quando a maturidade chegou ao meu coração, eu aprendi que o único culpado de toda e qualquer situação sou eu mesmo. Aprendi a assumir meus próprios erros, a assumir minhas culpas e pedir desculpa e perdão para todos aqueles que eu magoei ao longo da minha trajetória. E isso foi importante para o meu crescimento. Aprendi que o perdão é algo que liberta pessoas e também, principalmente, liberta você de uma doença que é aquele negócio de ficar remoendo e revivendo algo que não é bom para nós. Então, até que eu cheguei em dias de mais maturidade, conheci mais sobre Cristo e pude, depois de praticamente 7 anos, reencontrar meus amigos, ter boas conversas e aprendi que hoje, estando mais forte, eu posso estar com eles novamente sem que eu me perca. Então, como está escrito aqui no texto, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando nós decidimos tomar uma vida com Cristo, viver uma vida com Cristo, não podemos ficar olhando para trás, não podemos ficar sentindo saudade das coisas que passaram. Então, os momentos de renúncia são importantes para que possamos viver o reino de Deus. A salvação é individual. Cada um toma a decisão se recebe Jesus como Senhor e Salvador ou não. E quando tomamos essa decisão, nós temos que viver para isso, viver para o reino. Afinal, se nós vivermos presos a pessoas, a coisas nessa terra, nós consequentemente podemos perder nossa salvação e irmos para o inferno. Porque afinal, existe alguém mais importante do que o Senhor nessa vida? Existe mais alguém importante do que Deus para todos nós? Nós viemos dele
E se nós vivemos a vida correta e temos Jesus como Senhor e Salvador, é para Ele que voltaremos e com Ele que estaremos. E nada que nós nos apeguemos nessa vida, seja coisas, seja pessoas, vai nos levar para o Senhor. Então, nós não podemos ficar remoendo coisas que ficaram atrás, coisas que nos prendiam numa vida de pecado, numa vida de erros, das quais eles não são culpados. Lembre-se sempre, os culpados somos nós, que demos atenção e ficamos presos àquilo que não devíamos. Então, não olhe para trás. Hoje, você vivendo o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, se mantenha nesse caminho. Não volte para trás para tentar fazer algo que você não consegue. Você pode ir lá no meio das pessoas, pregar o evangelho, levantar a placa e dizer: ei, Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Beleza, essa placa está por nossa conta de levantar, de explicar, de ensinar como que é o caminho. Mas nós não podemos nos contaminar com as coisas que ficaram para trás para poder ajudar pessoas. Não existe a gente viver pecados e coisas erradas para poder convencer pessoas que Jesus é o melhor caminho. O que existe é: eu vivo o caminho, eu demonstro o caminho, nada mais pode me contaminar. Então nós saímos de um meio, saímos de um grupo enquanto estamos doentes espiritualmente. Quando nós ficamos curados espiritualmente, nós podemos voltar ali para apresentar o antídoto e a cura para todos. Afinal, só Jesus veio para libertar os cativos e os oprimidos do diabo. Então, não tenha raiva, não tenha medo, não tenha um sentimento de repúdio pelas pessoas que às vezes não vão te ouvir. Porque um dia você também já esteve no erro, um dia você também já esteve cego, e essa pessoa ainda está, então dê tempo ao tempo. Oriente, pregue o evangelho, mostre a palavra, mas não se desvie do caminho, não olhe para trás, não sinta saudade das coisas que para trás ficaram. Afinal, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, fique com Cristo. Fique sempre aos pés dele. Não deixe que nada te desvie. Seja um antídoto, seja uma cura para este mundo caído. E deixe as pessoas ver o doce perfume de Cristo que há em você. Que Deus te abençoe e você tenha uma excelente semana, um excelente domingo, em nome de Jesus.